Este modelo que eu estou mostrando para vocês é o mesmo modelo que a gente fez desgaste em alívio, só que nesse daqui. Então aqui eu vou mostrar para vocês, gente, são dois casos que, da mesma forma daquele que vocês já tiveram aula de desgaste e alívio. Quem não está lembrado, eu acho que era bom rever novamente isso para fixar bem. Então eu vou mostrar para vocês aqui para vocês poderem relembrar isso, mas eu acho que seria legal para vocês verem o passo a passo anterior, para que realmente vocês aprendam bem esse desgaste e alívio, que é muito fácil de fazer. Então a primeira coisa que eu faço, eu pego um lápis e vou riscar aqui primeiro as incisais, tá? Essas incisais que a gente risca, para que seria? Seria para a gente saber qual o dente que eu tenho que mexer que está incorreto, que ele está mais para fora, mais para dentro, que está girado, tá? Então, nesse caso que vocês veem aqui, o que você pode ver? Que o dente que está mais para fora é o lateral. Então, esse lateral está para fora. Então, é neste lateral que eu vou mexer aqui. Então, eu vou fazer desgaste e alívio neste lateral. Aí, como que eu vou fazer? Primeiro eu risco aonde eu tenho que desgastar. Por exemplo, nesse lateral eu tenho que desgastar a vestibular. Então eu vou riscar aqui em lápis. Porque daí quando eu for tirar o gesso daqui, eu já sei o quanto que eu tenho que tirar. Eu tenho que tirar até desaparecer todo esse lápis que eu coloquei. E na onde eu tenho que colocar o alívio, que seria a resina, eu vou fazer isso aqui, ó. Fazer uma bolinha, tá? Em volta, ó. Porque daí você vai saber aonde você vai colocar a resina aqui. Então, eu vou, agora, nesse caso, eu posso fazer tanto com Lecron, desgastar assim, ó, com Lecron, ou eu posso fazer com motor. Eu posso fazer isso, ó, e desgastando, ou eu posso fazer assim, ó, com o motor, eu vou deixar ele bem devagarinho, ó, porque senão eu vou perder a noção de quanto eu vou desgastar. E aí eu vou devagarinho tirando aqui, ó. Se você ficar com medo no início, você pode começar a fazer com o Lecron ou com estilete. Você vai ver o que vai ser melhor para você. Aí eu desgastei aonde eu quero, ó. Aqui, e aí fica faltando a resina para colocar do lado de dentro, aonde eu vou criar um alívio para esse dente movimental. O que vai acontecer? O acetato, na hora que eu prensar, vai bater bastante nessa parte onde que eu desgastei, e como atrás vai ter o alívio, ele vai conseguir movimentar esse dente. Então agora, gente, eu já desgastei. Quem tiver dificuldade para desgastar com o motor, vai desgastar com o Lecron ou com estilete, porque você tem que desgastar bem aquele lugar onde que você riscou com o lápis, tá? E aí você vê que você desgastou, porque aonde você desgastou é que você vai fazer a movimentação, porque agora nessa parte de dentro, onde que eu risquei aqui, é que eu vou colocar a resina para fazer o alívio para movimentar o dente. Porque se eu não fizer esse alívio, eu não consigo movimentar o dente. Não adianta eu desgastar aqui anterior, na face vestibular, e eu não colocar resina aqui. Aí eu não vou movimentar esse dente. Entendeu? Porque daí o dente vai ficar no mesmo lugar. A pessoa pode até sentir, nossa, eu tô sentindo que tá tocando, mas tá tocando só, mas não tá movimentando o dente para trás. Ele tem que ter um espaço para ele andar, por exemplo, a resina tem que estar aqui para ele ter esse movimento.
senão ele não vai conseguir movimentar. Então você pode usar uma resina de rápida, que é aquelas resinas que você faz provisório. Aí você coloca, ó, bem certinho nessa parte onde você colocou para dar o alívio. Aí você vai falar assim, mas quanto de alívio? Eu preciso ter assim 1 milímetro, 2 milímetros e tal? Na realidade, o alívio, você não precisa se preocupar tanto. Assim, quanto? Claro que você não vai fazer muito alívio, senão vai ficar um espaço muito atrás, com um vazio muito grande, vai começar a entrar muita saliva e o paciente vai começar a reclamar. Mas o alívio não precisa ter uma proporção de 1 milímetro, 2 milímetros. Você vai ver que o tanto de resina que eu coloquei aqui é o suficiente já para mim conseguir a movimentação do meu dente para trás. Então eu desgastei a parte vestibular e eu vou conseguir movimentar ele para lingual, porque eu aliviei com resina aqui, tá? Aí eu vou ter que esperar essa resina tomar presa para depois eu conseguir prensar o acetato aqui. Porque se eu prensar o acetato com a resina ainda não tomou presa, ela vai soltar tudo no meu acetato. Então eu não posso de jeito nenhum prensar o acetato como a resina está assim. Gente, agora como nós estamos esperando endurecer essa resina, vamos recapitular tudo que eu falei para vocês. Tá? Primeiro eu risquei a incisal, vi qual dente que tinha necessidade de movimentar. Vimos que era o lateral, tá? Aí eu preciso movimentar esse dente para lingual. Como se, por exemplo, eu tivesse uma mola ou um dedo empurrando esse dente para lingual, tá? Então esse dente está sendo empurrado para lingual. Só que para ele ir para lingual, o que que eu tenho que fazer? Se eu deixar assim e prensar um acetato aqui, não vai acontecer nada. Então, eu desgastei a vestibular, tá? Para que o acetato toque aqui como se fosse uma mola e empurre esse dente para lingual. Só que para ele ir para lingual, eu tenho que fazer um artefato de aliviar a lingual com a resina, para que crie um espaço para que ele movimente. Então foi isso que a gente fez. Então a gente colocou a resina para criar o espaço para movimentar esse dente. Se você fosse vestibularizar, por exemplo, se esse dente aqui eu tenho que vestibularizar, é ao contrário. Por exemplo, se eu tenho que levar o dente para frente, é como se eu tivesse uma mola aqui empurrando o dente para frente, eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que desgastar na lingual e acrescentar resina na vestibular. Então é ao contrário do que eu fiz. Eu desgastei na vestibular para levar o dente para lingual. Se eu for levar o dente para vestibular, o que eu tenho que fazer? Para ter esse toque aqui, eu tenho que desgastar a lingual e acrescentar resina na vestibular. Aí eu tenho movimento de vestibularização. Entendeu? Aí esse dente vai para vestibular. Então é isso que vocês têm que entender. É muito simples demais, mas é um movimento que, se você não fizer o desgaste e o alívio, o dente não vai movimentar, vai ficar tudo no mesmo. E cada placa que você vai vendo a movimentação e vai mudando de acordo com o que você vai vendo. Por isso que você tem que riscar com um lápis para você ver aonde é que você tem que ir. Entendeu? Isso que é importante. Resumindo agora, gente, aonde você tem que pôr a força para esse dente movimentar é onde que você desgasta. Por exemplo, aqui no lateral, eu tô tendo que pôr a força aqui para me levar esse dente para lingual. Não tem que fazer uma força para levar para lingual? Então é onde que eu desgasto. Eu desgasto onde eu tenho que levar o dente para lingual e alivio onde eu tenho que deixar que o dente vá. Crio espaço para que esse dente vá para lingual.
Isso é muito simples e um resultado assim fantástico que vocês vão ver só como resolve. Agora eu vou mostrar para vocês um outro caso também de desgaste e alívio, tá? Então aqui primeiro eu vou riscar as incisais, tá? Eu tô riscando as incisais aqui para poder visualizar o que eu tenho que fazer nesse caso, ó. É um caso mais difícil do que o outro. Por quê? Porque fazendo isso, eu vejo o seguinte, que o canino está fora, está girado, e o lateral está um pouco para dentro. Então, eu vejo o que eu tenho que fazer nesse caso. Eu tenho que, aqui, esse lateral, eu tenho que levar ele um pouco à força, ó. Eu vou ter que forçar esse dente para frente para ele, empurrar ele para ele entrar para vestibular. Então, se eu tenho que empurrar aqui, eu vou desgastar aqui, ó. Então, eu risco onde eu tenho que desgastar. Desgastei esse lateral para desgastar o dente aqui, para levar para vestibular. Se eu vou levar esse dente, movimentar para vestibular esse lado, eu vou ter que ter um alívio para ele movimentar, senão não vai adiantar nada a força que eu vou colocar nele. Eu coloco a força, mas vou ter que aliviar. Então, eu alivio aqui, ó. Eu faço alívio aqui. Agora, eu vou trabalhar o canino. O canino, esse canino não tá essa ponta pra fora, ó. Então, eu vou desgastar aqui, ó. Eu desgasto aqui e alivio aqui dentro, ó. Entendeu? Aqui eu alivio e aqui eu desgasto, ó. Entendeu? E aqui é um alívio. Então, agora que a gente vai fazer os desgastes para conseguir movimentar. Primeiro a gente vai fazer os desgastes, que é onde que vai levar o dente para o movimento. Então, eu vou desgastar o lateral primeiro. Então, eu vou desgastar todo esse lugar, ó, que eu coloquei em lápis preto aqui, ó. Eu tiro, ó. Vou tirando. Então, eu vejo que eu tirei, ó. No canino, eu vou desgastar essa parte aqui, ó. Para levar o canino para a lingual, tá? Então, aqui vai ter uma força que vai fazer com que esse dente movimente para a lingual. Ó. Então, aí, vocês observaram o desgaste, ó. Então, primeiro, eu desgastei a distal do lateral que estava indo para a lingual. E no canino, eu desgastei a vestibular aqui do canino, que estava bem inclinado para esse lado da vestibular, a mesial do canino, tá? Aí agora o que eu vou fazer? Eu vou fazer o alívio, para que eu possa fazer com que esse dente movimente. Então, nós vamos fazer a resina para fazer o alívio. Aí eu pego, ó, tá vendo essa bolinha aqui que eu fiz, ó? Eu vou preencher esse lugar com a resina, ó. Colocar um pouquinho mais de líquido pra gente poder usar essa resina aqui, ó. Aí eu tô aliviando essa resina aqui, fazendo alívio para que esse dente movimente. Esse canino vai movimentar nessa região onde eu tô fazendo esse alívio. Aí o dente consegue movimentar. Tá? E agora eu passo pro canino. O canino eu vou fazer o alívio na lingual, tá? Então eu pego a resina,
e faço o alívio aqui na lingual, ó. Senão ele não vai movimentar se você não fizer esse alívio, né, gente? Você tem que fazer o alívio para você conseguir movimentar aquele lugar onde que você desgastou. Então, agora eu fiz o alívio no canino, na lingual do canino e na vestibular do lateral. Então, agora esses dois casos estão prontos. Depois que esperar a resina endurecer, eles vão já para fazer realmente a prensagem. Uma coisa que é bom vocês fazerem também, que eu mostrei, e não sei se vocês lembram mais, que já esqueceram e tal, é fazer o alívio na parte gengival. Nunca esqueçam disso, de fazer com a Super Bonder, porque senão depois vai machucar o seu paciente, ele vai falar assim, nossa, eu estou sentindo muita pressão. Porque muitas vezes, o que você vai fazer? Você vai fazer com que essa placa fique até a região gengival. E para não machucar, você tem que fazer alívio na parte da gengiva, tá? E depois, lembra que a gente acelerava com o líquido da resina, ó. E aí ele já fica lá secando para você fazer depois a prensagem, tá? Mesma coisa nesse daqui, ó. Você faz isso, você faz o alívio na gengiva, ó. Não esqueça de fazer esse alívio para que seu paciente não reclame que está machucando a gengiva ou que você pode provocar até uma retração. Se você deixar uma placa dessa pressionando a gengiva, você pode provocar uma retração. Então, por isso é importante fazer esse alívio na parte gengival, tá? E aí você deixa secando para depois a gente fazer a prensagem, tá? Então nós fizemos esses dois casos de desgaste e alívio para fazer a movimentação dos alinhadores, tá? Devagarinho outra vez e vou tirar os excessos de resina que ficaram aqui para não formar alívio, ó. Então eu deixo